o que sustenta a igreja hoje é o Santíssimo Sacramento e a Virgem Maria. Por isso, escute o que eu vou dizer agora. Católico que não é mariano, que não é eucarístico, não vai ficar em pé na igreja. Vai ser levado pela grande provação que há de vir. Por isso, então, vamos dar todo o amor ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora. Uma vez eu vi uma coisa tão triste dentro da Santa Missa e eu chorava, porque quem ama o Santíssimo Sacramento, nós escutamos muito de que vai chegar um tempo em que a Santa Missa vai ser celebrada nas escondidas, que nós não iremos poder comungar Jesus Cristo todos os dias como nós podemos, por causa da perseguição. Falar isso para uma alma que adora a Deus é uma tristeza para nós. Porque São Luís, que escreveu o tratado, ele vai dizer assim: eu não troco meia hora de ação de graça por uma hora no céu. Porque no céu ele não vai ter a graça mais de comungar. Vai dizer os santos que se os anjos pudessem ter inveja, teria inveja porque nós podemos comungar e eles não. Vai dizer São Damião, que pelo um alimento o homem perdeu o paraíso. Deus disse: não comerás. E ele disse: pelo um alimento nos é dado o paraíso. Qual alimento? O corpo de Deus, o sangue de Deus. Deve ser o nosso tudo. Então dizer que vai chegar uma época que nós não podemos comungar, dói para a alma de quem ama Jesus. Mas naquela missa, em lágrima, vendo tanta profanação a Jesus, por amor, naquele dia eu desejava com que se não tivesse mais. Porque para ter e ser desse jeito, sangra o nosso coração e a nossa alma. Deixa eu pegar algo profundo aqui desse livro. Santa Margarida Maria Alacoque, que é uma religiosa da igreja. Um dia Jesus Cristo apareceu para ela e disse isso: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para testemunhar o seu amor. E por reconhecimento em troca, eu só recebo da maioria deles ingratidão, irreverência, sacrilégios, friezas, desprezo, que tem para comigo neste sacramento de amor. Jesus está falando. Ele demonstra o seu amor por nós na Santa Missa. O Santíssimo Sacramento é o sacramento do amor. E ele fala que em troca da sua prova de amor por nós, ele só recebe aqui, da maioria deles, ingratidões, irreverências, sacrilégios, frieza e desprezo, que tem por mim neste sacramento de amor. Olha agora o que Jesus fala. Eu imagino o Senhor falando isso com muita dor no coração. O que mais me entristece é que são os corações a mim consagrado que assim se comporta. Quantos mais não creem em Deus? Eu lembro que eu fui fazer uma missão em São Paulo. Eu não conhecia aquela paróquia. E quando eu me ajoelhei, o padre gritou comigo, dizendo: levanta. E eu me levantei. Como eu chorei naquele dia. Como eu chorei. Até hoje eu rezo por esses sacerdotes. Nós devemos rezar por eles. Porque Nossa Senhora, naquele livro ao Padre Gobi, o movimento sacerdotal mariano, diz que o demônio vai tentar muito os nossos sacerdotes. Nós devemos amar e rezar por eles. Porque lá diz, se o demônio consegue desviar o sacerdote, aí os leigos também vão atrás, vão juntos. Então nós devemos rezar muito pelos nossos padres. Muito. Eu fui pregar em um retiro. E aí o sacerdote começou a falar, entendeu? Aí eu falei, não deve ser a Santa Missa não, eu vou para a igreja. E quando eu vi era a Santa Missa. E ele estava celebrando com roupa normal, igual a minha. Quantas coisas está acontecendo, irmãos? Quantas profanação eucarística. Quantos lugares o Santíssimo Sacramento é profanado. Eu nunca vou esquecer no dia que foi eu e 2 pessoas só da comunidade. Nós fomos adorar o Santíssimo Sacramento. Deus me relembrou que eu vi um vídeo uma vez com o Anderson. Um jovem, ele filmava ele mesmo.
ele dizia, eu vou entrar na igreja e vou roubar Jesus. Isso era nos Estados Unidos. Ele filmava ele roubando Jesus. Ele pegou Jesus, colocou dentro do liquidificador e triturou Jesus e jogou fora. Outra vez ele pregou Jesus Cristo. A outra que mais doeu meu coração. Ele jogou nosso Senhor no vaso e deu descarga. É lamentável. Eu fui em um lugar que uma pessoa me disse, Hélio, aqui a catequese tão fraca, que a catequista despreparada, talvez tinha até boa vontade, coitada, preparou as crianças para a primeira comunhão. Veio 2 hóstias consagradas. A criança perguntou à catequista, veio 2, o que eu faço? Joga fora. A criança jogou dentro do vaso. Teve um lugar que o Santíssimo Sacramento caiu no chão. Ninguém fez nada. A ministra, ninguém. A pessoa pisou em Jesus e levou nos seus pés. Nós precisamos reparar o Santíssimo Sacramento. Por isso, quando me chama, você é maluco. Me levaram lá em casa uma gravação, graças a Deus, de um padre que me destruiu. Falou, eu não quero saber desse Hélio Maria na minha paróquia. Ele é louco, ele é fanático, ele fica ensinando vocês o que não deve. Se eu pegar uma moça usando véu, eu vou queimar o véu de você. Eu já vi moça chorando porque está vivendo a modéstia, com um véu na cabeça. Quer comungar Jesus e às vezes não pode. E a outra que está com as pernas de fora, os seus de fora, dão com maior prazer o corpo de Cristo. Dá a ela a sua própria condenação. Porque quem comunga Deus indignamente comunga a sua própria condenação. E dificilmente se salvará. O inferno o aguarda essas pessoas. Quantas coisas, irmãos, está acontecendo? Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu vi uma foto de lugares que dentro da Santa Missa, todo mundo vestido de palhaço, para ensinar as crianças o que? Meu Deus do céu, Nossa Senhora mostrou para os 3 pastorinhos um inferno. E aquelas crianças se santificaram. Na catequese quer desenhar, achando que a criança não entende nada, a criança entende tudo. O meu filho tem 1 ano e 9 meses. Quando ele pega um texto, ele se ajoelha. O meu filho, esses dias eu chorei muito, porque só ontem ele pediu 3 vezes para ver esse filme. Esse filme aqui não é na língua portuguesa, é espanhol, legenda. Mas ele já entende. As crianças já entendem. Quando ele vê o pai e a mãe se ajoelhando, ele se ajoelha. As nossas crianças entendem. Nós deveríamos ser como elas, na verdade. Santo Agostinho diz, a criança primeiro crê para depois entender. Nós adultos queremos primeiro entender para depois crer. Nós não temos a fé das crianças. Nós não temos a fé de Nossa Senhora. Esse documento tem uma parte que fala sobre que nós devemos comunicar aos bispos e à igreja os abusos que se cometem na liturgia. Olha o que diz o documento, para nós encerrarmos. De modo absolutamente particular, segundo as possibilidades, todos, olha a palavra, todos, procurem fazer com que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia seja preservada de qualquer forma de irreverência e aberração, e todos os abusos sejam totalmente corrigidos. Essa tarefa de máxima importância para todos e para cada um, e todos são obrigados a realizar tal obra sem nenhum favoritismo. Todo católico, seja sacerdote, diácono ou fiel leigo, tem o direito de apresentar queixas contra abuso litúrgico ao bispo diocesano ou ao ordinário competente daquela equiparato, pelo direito ou a sé apostólica, em virtude do primado do Romano Pontifício. Entretanto, olha o que a igreja nos diz. É bom que a comunicação ou a queixa seja feita, no que for possível, apresentada primeiramente ao bispo diocesano. Mas uma orientação para nós. Faça-se isso sempre em espírito de verdade e em caridade. É por caridade. Caridade
para com aqueles que estão profanando a Deus e pode ser danado ao inferno. E nem sabe, por caridade àquela alma. Nós temos que chegar com muito amor, não é dando bronca não, com muito amor. Fala, olha, procura palavras. Talvez você não sabia, mas você sabia que a igreja diz que não pode isso, né? Então não seria bom fazer isso, entendeu? Aí a pessoa, nossa, eu não sabia. Pois é, então não vamos fazer de outro jeito. Ó, o documento diz assim, olha aqui o que diz a igreja. E a pessoa vai receber, entendeu? Agora se nós já chegar gritando, né? Querendo brigar, não é assim. Então é com espírito de caridade e verdade. Então conversa, se não quer, escreve ao bispo. Porque é nosso dever não deixar mais com que o Santíssimo Sacramento seja profanado. Uma vez eu vi fotos que a ministra da Eucaristia estava vestida de bruxa. Na hora da consagração, não se consagraram o vinho no sangue de Jesus, mas era café, Coca-Cola. Se eu fosse falar as coisas que estão acontecendo, muitos de vocês ficariam desesperados. Nós não sabemos que a época em que nós vivemos é uma época terrível. E eu quero terminar porque no momento da oração, eu sentia que chegou o grande momento em que São Luís esperava. O grande momento marial. O grande momento em que Nossa Senhora vai suscitar os grandes homens e mulheres consagrados a ela. Que são os apóstolos dos últimos dias. Que com uma mão combate a heresia, com a outra edifica a casa de Deus. É chegada essa hora. Você está se consagrando para entrar no exército de Nossa Senhora. Nós precisamos nos preparar até mesmo para derramar o sangue por Deus. Um irmão da toca uma vez viu uma pessoa roubando o Santíssimo Sacramento e indo embora. Ele correu atrás e falou, me dá Jesus. A pessoa esmagou na mão e falou, toma a porcaria do seu Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos até mesmo morrer dentro da Santa Missa, se for possível, para que não se profane o Santíssimo Sacramento. Nós temos que dar a nossa vida a Deus, como Ele deu a vida dele por nós. Então agora vamos ficar em pé. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda esta graça. A graça até mesmo de morrer, o martírio. Nós não sabemos o que nos aguarda. Se você não sabia o que era a Santa Missa, agora você sabe. E se nós não vivermos o que nós escutamos, nós não podemos, diante do tribunal de Jesus, falar, eu não sabia. Jesus vai falar, mentira. Porque o Hélio naquele dia falou. E aí nós precisamos viver. Porque uma vez que nós sabemos e nós não fazemos, esse pecado é grande. Então, como que nós devemos estar na missa? Adorando a Deus. O primeiro ato da virtude da religião é adoração. Eu vou para a missa para adorar a Deus. Se Deus quiser me curar, beleza. Não fique presos a isso. As seitas protestantes estão crescendo porque nós católicos somos um católico pamonha, com uma fé de gelatina que qualquer coisa se abala. Se você está sofrendo, vem para cá que você não vai sofrer. Isso é mentira de Satanás. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse em Mateus 16, 24. Quem de vós quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Jesus, a palavra de Deus diz em Eclesiástico 2, de 1 a 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Jesus nos disse em Mateus 10, 22, sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo São Paulo diz em 2 Timóteo 3, 12, aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 5, de 11 a 12, bem-aventurados sereis quando te perseguirem, quando te caluniarem, quando fizerem o mal a vós por causa de mim. Bem-aventurados seremos nós. São Paulo diz em Filipenses 1, 29, a vós vos é dado não somente crer em Deus, mas ainda por ele sofrer. Que Jesus é esse? Que
Jesus é esse. Católico, não se perca. Milagre não segura ninguém na igreja e não salva ninguém. Judas viu o milagre e está no inferno. Nós precisamos ter fé. Eu nunca vi o evangelho narrar que os apóstolos foram curados. Eles seguiram a Deus porque amavam a Deus, porque adoravam a Deus. Nós não estamos na igreja por cura ou por nada disso, porque tem doenças, escuta isso, que Deus não vai curar. Tem doenças que vai vir para te levar ao céu, como pessoas ricas que não lembram de Deus, que tem até vaso de ouro, um infeliz. E no final da sua vida pega um câncer, e ele tenta salvar a sua vida com dinheiro, não consegue, e aí ele vai ter uma experiência com Deus e ele pode ser salvo. Há doenças que vai ser Deus que vai mandar. Então nós devemos abrir os olhos. Eu costumo dizer que eu prefiro morrer com câncer e ir para o céu do que ser curado pelo demônio e ir para o inferno. Eu quero Deus. Nós precisamos ser todos de Deus. Esse retiro é para isso. Nós devemos ser de Deus. Nós vamos adorar o Santíssimo Sacramento porque o povo profana lá fora. Lembra do que eu falei, uma grande verdade nossa. Nós nunca ouvimos falar que maçom, satanista entra em ceia protestante para roubar alguma coisa lá. Porque lá é pão, lá é suco. Terminou, joga tudo fora, nós guardamos. Porque para nós não é pão, não é vinho. É corpo e sangue de Deus. E nós temos essa verdade. E nós precisamos guardar com todo o nosso coração. Viver cada Santa Missa como se fosse a última da nossa vida. Quando fores comungar, já aprendemos de tarde. Mãe, me empresta teu coração. Para me comungar a Deus com amor. Adorar a Deus como ela adorou. Ação de graça como ela fez. Reparar na Santa Missa como ela reparou. Ficar de olho. Se você vê alguma pessoa, né? E tem lugares que catequista era bruxa, entendeu? Fica de olho. Um monte de desgraçados de maçom dentro da igreja. Fica de olho. Para roubar a Deus. Olha, meu filho, você está excomungado. Quem é espírita está excomungado. Se comunga a Deus, comunga a própria condenação. Então é hora de nós darmos a Deus o verdadeiro culto de adoração a Ele. Na Santa Missa. Na adoração ao Santíssimo Sacramento. Então eu espero que a missa de amanhã seja uma Santa Missa do qual nunca foi para a sua alma. E graças a Deus é o Frei Paulo Maria também. Vai ser linda a missa. Sempre é linda com ele. Você vai ver como que é um sacerdote consagrado a Nossa Senhora, como nós vimos hoje pela manhã. Como nós vimos hoje pela manhã. Então agora fecha os teus olhos. Peça a Nossa Senhora agora a graça de nós vivermos bem o mistério da Santa Missa. Deus revelou tudo isso hoje para nós, para que nós amemos, consolemos o seu coração. Naquele dia que eu falei que eu fui adorar Jesus, Deus me relembrou o que esse jovem fez. E Deus me relembrou tantas coisas difíceis. Quantas festas profanas em nossa paróquia. Quantas com músicas do mundo. Com pessoas nas festas juninas dançando, se esfregando uma na outra, enquanto o Santíssimo Sacramento está lá dentro sozinho e abandonado. Nós devemos fazer reparação. Como nós precisamos reparar o coração de Deus. Deus revelou a Santa Margarida Maria Alacoque: eu dei todo o meu amor para os humanos, e a maioria deles me dão desprezo. Se você desprezou Jesus no Santíssimo Sacramento, se você foi indiferente a Ele pela sua ignorância, como diz São Paulo, que fiz na minha ignorância, a partir de hoje faça um propósito de amar e adorar a Deus. Então vamos falando com Nossa Senhora para que ela nos leve a esse mistério. Eu quero te convidar, solta a tua voz, vai falando com ela, irmão. Não precisa falar bonito não, do seu jeito. Isso, vai falando com ela, fala: mãe, eu quero viver os mistérios da igreja, mãe. Eu quero viver o mistério da Santa Missa como a senhora. Eu quero adorar Jesus como a senhora adorou. Eu quero comungar Jesus como a senhora comungou. Eu quero reparar, mãe. Eu não sabia que o teu filho era tão ultrajado. Eu não sabia que o teu filho era tão esquecido, abandonado. Como uma vez eu fui fazer uma missão e quando eu me ajoelhei, Deus falou: aqui eu sou esquecido. Aqui eu sou abandonado. E eu fiquei ali horas chorando.
tentando consolar o coração de Deus. Nós precisamos ter uma alma mariana, nós precisamos ter uma alma eucarística, uma alma adoradora, que vai reparar as ofensas contra o Santíssimo Sacramento, que vai fazer do nosso corpo um tabernáculo perfeito para acolher a Deus, vai fazer do nosso corpo um sacrário vivo para acolher a Deus. Nós devemos ser uma outra Nossa Senhora em cada Santa Missa, para comungar, adorar, reparar as ofensas cometidas contra Deus, fazer ação de graça por aqueles que não fazem, adorar a Deus por aqueles que não adoram, ter fé em Jesus por aqueles que perderam a fé, professar a nossa fé por aqueles que se tornaram apóstata, que negaram, que traíram Jesus Cristo, reparar todas as ofensas cometidas contra Ele. Por isso, Nossa Senhora, nós te pedimos, ó Mãe, ó Princesa, Rainha do nosso coração, ó Medianeira de todas as graças, ó Refúgio dos pecadores, ó Onipotência suplicante do céu, ó Terror dos demônios, ó Degoladora de todas as heresias, nós pedimos à Senhora, Mãe, que a Senhora nos leve a esse mistério. Levanta aqui homens e mulheres consagrados à Senhora, chamado a com uma mão combater a heresia, com a outra edificar a casa de Deus, edificar a igreja de Cristo. Mãe, nos concede esta graça, Nossa Senhora, a coragem heróica dos mártires, em dar a nossa vida pela igreja, em dar a nossa vida pela Senhora, como teve coragem São João Damasceno, que teve as mãos cortadas, Mãe, para defender a sua imagem, como santos da igreja que morreram, foram jogados na arena dos leões, dos touros, colocados em chapas quentes, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, degolados, mortos apedrejados, mas não negaram ao nosso Senhor, não negaram a fé. Mãe, neste ano da fé, que nós tenhamos uma fé viva, verdadeira, uma fé não só com palavras, mas com ato, Mãe, que a Senhora nos leve a esse mistério, Mãe, que nós não tenhamos medo de gastar a nossa vida pela igreja, pela obra de Jesus Cristo, de aceitar a perseguição, a calúnia, a difamação, e oferecer isso tudo à Senhora, Mãe, e ao nosso Deus pela igreja, que é nossa Mãe, pelo mistério da Santa Missa que salva a nossa alma. Nós te pedimos, Mãe, nós te suplicamos nesta noite, levanta homens e mulheres dispostos a dar a vida pela igreja, a dar a vida pela Senhora, a dar a vida pelo Santíssimo Sacramento, homens e mulheres que estão unidos ao Papa, homens e mulheres que são igreja, homens e mulheres consumidos por Deus, na oração, na adoração, na mortificação, na penitência, na renúncia das suas vestes impuras, no desejo de glorificar a Deus no corpo através da modéstia, no desejo de adorar o Santíssimo Sacramento, no momento da aridez ou da consolação. No momento da consolação ou da aridez, nós devemos estar com Deus, devemos adorar a Deus quando queremos e quando nós não queremos. Por isso, Mãe, nos ajuda, envia do céu, Nossa Senhora, o Espírito Santo aí em nossas almas, que o Espírito Santo de Deus nos levanta com força, com fé, com coragem. Por isso, levanta teus braços agora. É o Espírito Santo que vai nos convencer, é o Espírito Santo que levou os homens a dar a vida pela igreja e não renegar a fé. É o Espírito Santo que vai te dar forças, que vai te dar uma fé viva. É o Espírito Santo de Deus. Então comece a pedir esse Espírito Santo, comece a clamar agora o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu coração. Você que tem medo de sofrer pela igreja, pede o Espírito Santo para te dar coragem. Os apóstolos estavam trancados na sala do cenáculo com medo. Entre eles estava Nossa Senhora, assim como ela está aqui entre nós. O Espírito Santo veio sobre Pedro, que negou Jesus Cristo, que deu a ele força, coragem para pregar a palavra. O Espírito Santo vai arrancar o medo do teu coração. O Espírito Santo de Deus vai te dar força para você renunciar o pecado, o mundo, o que não presta, para ser todo de Deus. Ó Mãe, pela tua intercessão,
Envia sobre nós o Espírito Santo de Deus.